Ok, a última propriedade, eu achei que foi muito rápido. Ela, que eu expliquei muito rápido, ela é a seguinte. Se nós temos duas raízes, uma raiz dentro da outra, como é o caso aqui, ó, a gente vai pegar os dois índices e vai multiplicar um pelo outro. Então tá aqui, raiz quadrada de 3 da raiz quadrada de 2. Desculpe, raiz cúbica de 3 da raiz quadrada de 3. Ou seja, uma raiz cúbica e uma raiz quadrada. O que a gente faz? Transforma em uma única raiz, multiplica 3 vezes 2. 3 vezes 2 deu quanto? 6. Em outras palavras, quando temos uma raiz dentro de outra, podemos simplificá-la, colocando o radicando em uma só raiz e multiplicando os índices. A proposta é essa, tá bom? Vamos tirar essa dúvida aí fazendo os exercícios resolvidos. Dê os valores de cada uma dessas expressões. Como é que vai ficar essa? Isso aqui vai ser igual a 3 elevado ao quê? Opa, o 5 aqui vai virar numerador. E o outro 5 aqui, que é o índice, vai virar denominador. 5 dividido para 5 dá quanto? Dá 1, né? Então vai ficar 3 elevado a 1, que é quem? Que é ele mesmo. Próximo. O que é que temos no próximo? Raiz quarta de 2 vezes 5 elevado a 4. Então a gente pode escrever da seguinte forma. 2 raiz quarta de quem? De 2 vezes 5, que é 10 elevado a 4. Então vai ficar 10 elevado a 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é quanto? É 1. E 10 elevado a 1 é ele mesmo. Tá bom? Próxima. O que é que vai acontecer aqui? Aqui tem um equívocozinho aqui. Esse 3 aqui ele é um expoente, tá bom? Vamos lá. Raiz cúbica de 7 vezes a elevado a 2. E tudo isso está elevado a 3. Deveria estar escrito assim. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar 7 vezes a elevado a 2. Tudo isso vai ficar esse 3 aqui, que é o índice, é o expoente, desculpe, que estava errado ali, e o índice da raiz vai ficar aqui embaixo. Então, 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1. Então, 7a elevado a 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de 7a elevado a 2. Tá bom? Essa é a nossa proposta. Então, vamos cuidar. Ok, galera. Questão 2. Decomponha, se necessário, os radicandos em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais para encontrar o valor das expressões. Então, vamos adiante. Vamos decompor se necessário. Alguns a gente sabe, né? De cor. Então, precisa bater tanta cabeça. Vamos lá. Quem é 49 fatorado? 49 a gente pode escrever como sendo 7 elevado a 2, não é não? Então, se 49 é 7 elevado a 2, a gente pode fazer da seguinte forma. Escrever assim no lugar de 49, 7 elevado a 2. E aí, utilizando a propriedade, vai ficar 7 elevado a 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 é quanto? É 1. Quem é 7 elevado a 1? É o próprio 7. Bonito. Próximo. Raiz quarta de 625. Então, vamos tentar escrever raiz quarta de 625. Quem é 625 na forma fatorada? Vamos lá, para melhorar aí a dúvida. 625, a gente vai simplificar por 5, que dá quanto? Dá 125. Por 5, dá quanto? Que dá 25. Por 5, que dá quanto? Que dá 5. Por 5, dá quanto? Que dá 1. Então, é 5 elevado a 4. Então, 625 é 5 elevado a 4. E aí, aplicando a mesma propriedade que a gente aplicou ali, ó. 5 elevado a 4 sobre 4, que é igual a 5 elevado a 1, que vale quanto? O próprio 5. Tá bom? Tranquilo aí, né? Pra frente. Letra C. Raiz 15, ou raiz 15ª, né? Raiz de índice 15 de 2 elevado a 5. Ah, ficou tranquilo aqui. O 2 já está fatorado, então a gente pode escrever
2 elevado a 5 sobre 15. Não? O expoente aqui do radicando vira numerador, o índice da raiz vira denominador. Então vai ficar o quê? 2 elevado a 5 e 15 a gente pode simplificar. Vamos simplificar por quanto? Vamos simplificar por 5, né? 5 por 5 vai ser igual a quanto? Igual a 1. 15 por 5 é igual a 3. Opa, 2 elevado a 1 sobre 3. Então a gente pode escrever como? Pode deixar desse jeito, ou podemos escrever. O 3 vai virar um índice de uma raiz, e o 1 vai ficar o expoente do radicando. Que isso aqui é a mesma coisa, 2 elevado a 1 vai ficar a mesma coisa de 2. Então a gente pode escrever desse jeito aqui, tá bom? Bora para a próxima. Aplicando a mesma propriedade, a mesma ideia que foi feita lá na letra D, ou na letra C, a gente pode fazer a letra D. Só que o 10 já está fatorado, né? A gente poderia até fatorar mais, se fosse o caso, tá bom? Mas vamos deixar desse jeito. Então vai ficar o quê? 10 elevado a 8 sobre 16, né? Escrevendo aí, utilizando a propriedade, né? Então, podemos simplificar por 8, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 10 elevado a 8 dividido para 8 do numerador é 1. 16 dividido para 8 é 2. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo desse jeito. 10 elevado a 1 sobre 2. Mas ele pode ser escrito, esse 2 vai virar o índice da raiz, o 1 vai virar o expoente do radicando. Isso aqui podemos escrever como sendo a raiz, sem escrever o índice, que quando não tem o índice é 2, e 10 elevado a 1 é o próprio 10. Ou podemos fazer de outro jeito, tá bom? Vou botar aqui um asteriscozinho. A gente poderia pegar e escrever como sendo raiz de 2 vezes a raiz de 5. Por quê? Porque 10 fatorado ele é 2 vezes 5. E vai ficar uma raiz para o 2 e outra raiz para o 5. Tá bom? É uma outra forma de escrever, certo? Só lembrar da proposta da questão, que a questão está pedindo, né? Para fatorar, tal, encontrar. Então, em minha opinião, eu ia cobrar de você conseguir chegar até essa proposta aqui. Professor, mas como é que chega, então, a esse resultado aí? Vamos pegar e vamos fatorar o 10, que é quem? Que é 2 vezes 5, como eu já falei. E depois vai ficar o quê? Uma raiz para o 2, vezes uma raiz para o 5. Tá bom? Vamos para a próxima. Ok, questão 3 agora. Decomponha, se necessário, radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então, vamos primeiro fazer o quê? Primeiro nós vamos decompor, se for preciso, e depois vamos escrever na forma de um produto, ou seja, de multiplicação de radicais. Tá bom? Então, vamos para a proposta. Raiz quadrada de 15. A gente pode escrever como? Fatorando 15, ele é quem? Ele é 3 vezes 5, não é? Opa, beleza. 15 é 3 vezes 5, então vai ficar uma raiz quadrada para o 3, vezes outra raiz quadrada para o 5. Pronto. Não é para escrever na forma de produto de radicais? É só escrever e parar até bem aqui. Acabou. Só isso, professor. Só isso. Letra B, do mesmo jeitinho, ó. Quem é 33? Se a gente fatorar o 33, vamos encontrar como sendo 3 vezes 11. Certo? Se você pegar ele e fatorar aqui, fazer a fatoração 33, vamos dividir no caso por 3 que dá 11, 11 é primo por 11 que dá 1. Então vai ficar o quê? 3 vezes 11. É assim que a gente fatora. Lembrou? Então vai ficar uma raiz para o 3 vezes uma raiz para o 11. Só isso. Só o mizinho de buiado. C. Opa! Como é que vai ficar? Raiz cúbica de 35. Professor, eu não sei, meu filho, faça. Como é que vai ficar? Vamos primeiro, então, fatorar o 35. Quem é 35 na forma fatorada? 7 vezes 5 ou 5 vezes 7. Bora escrever na ordem crescente. 5 vezes 7 para ficar organizar melhor as ideias.
Então vai ficar o quê? Raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica, não esqueça de escrever o cúbica, e 7. Só isso, professor, só. A questão aqui é um produto de radicais, para por aí. A próxima vai ficar do mesmo jeitinho. Olha aí, ó. Vai ficar raiz quinta de A vezes raiz quinta de x elevado a 7. É produto de radicais? Para por mim. Para aí, professor. Para aí, meu irmão. Não é produto de radicais. Tá aqui uma raiz para um, raiz para o outro. Acabou. Mais nada, professor? Não, porque é para escrever como produto de radicais. Diante dessa proposta aí, galera, eu vou deixar para vocês brincarem, certo? Com esse exercício aqui, ó. Exercício do aluno, 3 questões parecidas com essas que foram feitas, tá bom? Aproveitem aí. Saúde! Beleza, galera? Então vamos hoje agora para a atividade 9, radiciação. Então vamos lá para a definição do que é uma radiciação. Definição de radiciação. Radiciação é uma operação inversa da potenciação. De modo geral, podemos escrever que a raiz enésima de A é igual a B. Isso é equivalente a dizer que B elevado a N é igual a A. Em outras palavras, a parada é a seguinte. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é 4. Raiz cúbica de 8 é quanto? É 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Essa definição aqui está querendo exatamente dizer isso. Está dizendo isso para a gente. Que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Se eu quero saber uma raiz quadrada de 4, nesse caso, ela vai ser 2. Porque 2 elevado a 2 é 4. Se eu quero saber a raiz cúbica de 8, ela vai ser quanto? Vai ser 2, porque 2 elevado ao cubo elevado a 3 é igual a 8. Nessa raiz, nós temos a seguinte proposta. Esse n vai ser chamado de índice e o número a vai ser chamado de radicando. O cara que fica dentro da raiz é radicando. O cara que fica aqui em cima da raiz, a gente pode dizer assim, é chamado de índice. Então, vamos para a seguinte proposta. Raiz enésima de a elevado a p, ela é equivalente, a gente pode escrever a elevado a p sobre n. A gente pode dizer assim, o p, que é expoente aqui do radicando, ele virou o numerador, e o n, que é o índice da raiz, virou o denominador. Essa propriedade mostra que todo radical pode ser escrito na forma de uma potência. Então vamos ver a proposta aqui, ó. Exemplo 1, raiz cúbica de 2. Perceba que nós temos esse cara aqui, ó. Aqui no 2, nós temos o expoente 1. Tá bom? Não está mostrando aí, mas aqui o expoente é 1. Então, o que acontece? O 1 vai virar numerador e o 3 vai virar o quê? Denominador. Vamos ver o outro. Quem é o outro? Raiz quadrada de 4 elevado a 3. Opa, raiz de 4 elevado a 3. Aqui o índice não está aparecendo. Quando ele não aparece, significa dizer que ele é 2. Então, raiz quadrada de 4 elevado a 3. O 3 vai virar numerador e o 2 vai virar denominador de quem? Mas esse 3 sobre 2, essa fraçãozinha é um expoente. É assim, ó. 4 elevado a 3 sobre 2, ó. É isso daí. Exemplo 3. Raiz quinta de 6 elevado a 2. Opa, o que é que vai acontecer? O 2 vai virar numerador, o 5 vai virar denominador. Tá bom? Vamos para frente. Ok, galera. Então, visto esses exemplos aí, a observação aqui é bem interessante. É importante lembrar que esta propriedade também é muito usada no sentido contrário, ou seja, se eu tenho a elevado a p sobre n, então eu consigo transformar essa potência com o expoente fracionário em uma radiciação. O que acontece? O denominador n do expoente fracionário é o índice do radical. Então esse o n, que é o índice, o denominador que vai ser o índice do radical, fica aqui no índice, e o p vai continuar sendo o expoente de quem? Do radicando. Então, exemplozinho aí, ó. Eu tenho 2 elevado a 3 quintos. Ele vai ser igual a quem? Opa, o 5 está aqui no denominador, né? Ele vai para onde? Esse 5 vai ser o índice e o 3 vai continuar sendo o expoente.
Então, a situação é essa. 2 elevado a 3 sobre 5. O que a gente pode fazer? Esse 5 sai daí, vai ficar aqui, ó. E o 3 vai só descer. A gente pode dizer assim, de maneira grosseira. Tá bom? Bora pra frente. Bora continuar. Propriedade B. Raiz enésima de A elevado a N. Ora, mas rapaz, raiz N de N, a gente vai ficar o quê? Esse N vai ficar numerador, esse do índice vai ficar denominador. N dividido por N dá quanto? Dá 1. Opa! Significa dizer o quê? Se o radical possuir índice igual ao expoente, o que acontece se for igual ao expoente, o índice? A raiz será igual à base do radicando. Como assim, professor? Não entendi, não. Olha aqui a proposta. Raiz cúbica de 2 elevado a 3. Vamos transformar em expoente, em potência de expoente fracionário, 3 sobre 3. E 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1. 2 elevado a 1 é quanto? É o bonito do 2. Ok? E se tiver assim, a raiz enésima de dois números multiplicando aqui, dois radicandos sendo multiplicados. Cada um vai ficar com seu expoente, com seu índice, desculpe, com sua raiz. Produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Olha aqui o que acontece. Raiz cúbica de A elevado a 3 vezes B elevado a 6. Cada um dos bonitos vai ficar com sua raizinha aqui, ó, com sua raizinha cúbica. E a gente pode fazer o que quiser depois com eles. Tá bom? Nesse caso aqui, vai ficar A elevado a 3 sobre 3, né? Ó. Esse 3 vai ser numerador, esse outro aqui vai ser denominador, ó. Aí, ó, vai dar 1, né? A elevado a 1. E aí aqui no B, o 6 vai virar numerador, o 3 denominador, ó. Então, divide 6 por 3 dá quanto? 2. Aqui é 1, então, A elevado a 1 ele mesmo, B elevado a 2. Essa é a proposta. Ok? Vamos para o próximo. Ok, então a próxima proposta que nós temos outra propriedade é essa daqui. Nós temos uma raiz de uma fração, ou seja, de uma divisão. Vai ficar a mesma propriedade que a gente viu lá na multiplicação. Cada um vai ficar com o seu bonito, com sua raiz. O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. Então, o que acontece? Se eu tenho a raiz de A elevado a 6 dividido por B elevado a 5, cada uma raiz vai ficar para o numerador e a mesma raiz também vai ficar para o denominador. Aí, nesse caso aqui, a gente conseguiu escrever na forma de potência com expoente fracionário, né? O 6 numerador e o 2 denominador, né? Que é o índice. Quando não aparece, lembro mais uma vez que é 2 na raiz, tá bom? O índice. Da mesma forma, no B, o 5 vai ficar numerador, o 2 aqui, que é o índice do radical, vai ficar denominador. 6 dividido por 2 dá 3, ó. E 5 dividido por 2 não dá, a gente deixa desse jeito. Ou, se não quiser deixar desse jeito, pode escrever desse jeitinho aqui. Ele pegou, aqui a gente pegou e transformou novamente para a forma como estava inicialmente o B aqui. Já que não deu para dividir o 5 por 2 exato, tá bom? Lembrando que essa mesma propriedade, também ela pode ser feita ao contrário. Ela é mais utilizada ao contrário, certo? Ela pode ser utilizada ao contrário. Que é pegar o quê? Sair dessa parte aqui e voltar para cá. Nós temos duas raízes, certo? Sendo dividido um pela outra, como no quociente de radicais, a gente volta para escrever somente na forma de um único radical. Tá bom? Bora para frente. A próxima é o quê? Propriedade parecida. É raiz enésima de B, só que essa raiz todinha está elevado a M. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente vai pegar a raiz enésima de B, escrever na forma de potência com expoente fracionário, está aqui escrito. E não está elevado a M? Como é que a gente faz? Potência de potência. Multiplica, né? Está aqui, ó. 1 sobre N, que é nosso expoente fracionário, multiplicou por M. Deu o quê? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, B elevado a M sobre N. Em outras palavras, quando temos uma raiz elevada a um expoente, podemos atribuir esse expoente ao radicando. Está aqui, ó, raiz quadrada de 5, tudo está elevado a 3. Esse 3 vai ficar o quê? O nosso expoente do radicando, ó. Esse 3 fica aqui 5 elevado a 3. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada de 5 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a
5 elevado a 3 sobre 2, que é o nosso índice aqui. Tá bom? Próxima propriedade, multiplicação de índice. Só multiplicar. Se tiver duas raízes diferentes, se multiplica. Ó, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 3. Tá bom? Bora pra frente. Exercício agora.